por que você não come? Não te sou eu? Quer dizer, eu não tenho feito muito por você? Eu poderia morar com Penina, mas você sabe que eu gosto muito de criança, ela me dá filhos. Ela me dá filhos. Eu poderia morar com ela, mas como eu te amo, eu moro contigo. Olha só, eu escolhi morar contigo, eu te amo. Mas eu confesso que eu não consigo suportar ver você com tamanho sofrimento, tamanho vazio na sua alma. Desculpa, na sua alma, dentro de você. Que a alma de Ana não estava vazia. O Senhor estava dentro. Mas o ventre dela, a madre dela continuava impedida de gerar filhos para o seu marido Eucana. E esse era a maior frustração de Ana. Então o marido dela não suportava vê-la naquelas condições. Ao ponto dele dizer, não te sou eu melhor do que 10 filhos. 10 filhos. E ela só queria quanto, gente? Um filho. Ela só queria um filho. Um único filho. E ele disse, ainda que você tivesse 10 filhos, eu não sou melhor do que os 10? Qual foi a resposta de Ana para o marido dela? O que você acha? O que você acha aqui, Ana? Se coloque no lugar de Ana, por exemplo, você que já tem o Espírito Santo, você que já é batizado com o Espírito Santo, batizado, você já está liberto dos demônios, liberto dos vícios, você não vive mais na promiscuidade, você não vive mais nos erros, você não mente, não engana as pessoas do seu convívio familiar, do seu convívio de trabalho. Você tem vivido uma vida de retidão diante de Deus. Você tem certeza da sua salvação. Se hoje fosse o dia da sua promoção, como assim promoção? Subir. Estar com o Senhor na eternidade. Se hoje fosse o seu dia, graças a Deus. Amém. Você entende isso. Mas com tudo isso, há um vazio na sua vida. Casamento. O casamento. A esposa não é convertida. É uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa companheira. Mas boa mãe, boa companheira, boa esposa, bom marido, bom companheiro, não entrará no reino dos céus. E você sabe disso. Esse é o vazio que fica na pessoa. O filho que não é convertido, essa era a frustração de. Ela temia o Senhor, ela amava o Senhor, ela servia ao Senhor de ano em ano, ela subia, ela ia ao templo de ano em ano, e da porção excelente que Eucana, seu marido, lhe dava, a porção excelente. Ela pegava aquela porção excelente, aqueles valores que ela recebia, e ela ia ao altar. Eu vou subir ali o altar, amém? Ele está em consagração, mas é para você entender. Ana subiu ao altar com a porção excelente que seu marido Eucana lhe dava, e ela vinha até o altar. Ela não entrava no santuário, porque ela não podia entrar, mas ela vinha e o sacerdote pegava aquela porção excelente que o marido lhe dava e ele apresentava a Deus. Ele sacrificava aquela porção excelente, aquela excelência oferta, aquele excelente sacrifício. E Ana só fazia um pedido a Deus. Um único pedido. Qual era o pedido que Ana fazia? Hein, gente?
Fala, gente. Que ela ganhasse o dobro do que ela estava colocando no altar. Amém? O triplo. Que o marido dela deixasse Penina. Hã? O que Ana pedia? Um filho. Por isso que o nome do filho dela, qual foi o nome do filho dela? Profeta Samuel. Aquele que ungiu Davi, rei em Israel. E de Davi veio só a descendência do nosso Senhor Jesus. Olha só. Só isso. Só isso. Por isso que o nome de Samuel. Porque Ana disse, porque ao Senhor o pedi. Ao Senhor o pedi. Pediu o quê? Torna meu ventre o quê? Fértil. Então a pessoa que tem o Espírito Santo e ela tem esse vazio na vida dela, ela que tem o Espírito Santo, ela que é batizada com o Espírito Santo e tem esse vazio dentro dela, eu não acredito que essa pessoa vai deixar alguma coisa preencher esse vazio. O lugar da promessa, desculpa. Eu não acredito. Eu não acredito que a pessoa batizada com o Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, que tem o selo, a garantia, que tem o penhor, a garantia da eternidade, eu não acredito que essa pessoa vai deixar o vazio preencher o lugar da promessa. Não tem como. Eu não consigo coadunar com esse tipo de pensamento. Eu não consigo, sabe, aceitar esse tipo de pensamento que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela aceite que o vazio ocupe o lugar da promessa. Você quer ver uma coisa? Se ela acreditar nisso, se ela aceitar, então essa palavra aqui, Romanos, capítulo 4, 21, então essa palavra, então é mentira. Essa palavra está equivocada. Deus está equivocado, então. Ah, isso é ultraje, pastor, isso aí é uma ofensa, é uma blasfêmia contra Deus. Não, não é não. Porque Deus nos faz pensar. Deus é espírito. Ele nos faz pensar, ele nos faz raciocinar, ele nos faz pensar e raciocinar. Como pode eu, batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito de Deus dentro de mim, vou aceitar que um vazio ocupe o lugar da promessa? Não tem como. E se eu não tenho o Espírito Santo? Se eu não tenho o Espírito Santo, pior ainda. Porque há a promessa de que Deus derramaria o seu Espírito. E Ele daria o seu Espírito a toda a carne que o invocasse. Então, eu já abri mão do pecado, já abri mão da vida errada, já deixei os vícios, não pratico mais, não vivo mais na carnalidade. Perdoei, que perdoar, eu não gosto de dizer assim, que é fácil, mas também não é nada o quê? Mas não é fácil, essa é a palavra que nós conseguimos expressar, perdoar. Uma pessoa perdoar não é fácil. Para uma pessoa que tem o Espírito Santo, perdoar é uma coisa. Se alguém me ofender, se alguém levantar uma calúnia contra a minha pessoa ou da minha esposa, eu vou perdoar de boa essa pessoa. Eu não tenho dificuldade de perdoar. Por quê? Porque hoje eu sou batizado com o Espírito Santo. Fé inteligente diz perdoa. Mesmo contrariando o quê? É fácil isso? É fácil? Então essa pessoa que dá provas a Deus, que se arrepende, que larga a amante, que larga o amante, que deixa a bruxaria, que pega lá, ela deixa de ser idólatra, como Abraão era idólatra.
Ela abandona os deuses de pau, de pedra, de gesso, de metal. E esses montes de deuses que existem por aí. Para ficar com um único Deus. Porque ela quer a promessa. Ela quer o Espírito Santo. Ela não está preocupada com casa, com marido, com carro, com dinheiro, com nada. Ela quer receber o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Essa pessoa que faz isso, que dá provas para Deus, que sacrifica para Deus, tem como Deus deixar alguma coisa preencher o lugar dele na vida dela? Hein? Tem como? Tem como Deus permitir que alguma coisa ou algo preencha o lugar dele na vida dessa pessoa? Não tem como. Então, por que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Avalie-se, olhe para dentro de você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Vamos ler lá em cima, Romanos 4, 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para, em outras palavras, em outras traduções, pois aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ponto final. Eu creio. Eu creio. Eu vou receber o Espírito Santo. Essa é a fogueira santa da minha vida. Essa é a fogueira santa que eu vou receber o Espírito Santo. Essa é a fogueira santa que o Espírito Santo vai descer na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Deus me mandar fazer. Eu vou praticar o que Deus me mandar praticar. O que Ele me pediu, eu vou fazer. E ponto final. Fale comigo, Senhor. Fale comigo. Fale comigo. Abra o meu entendimento. Me mostra. Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, meu Deus, me mostra o que eu estou fazendo de errado. Mas ela já largou tudo. Ela já abandonou tudo. Ela já deixou o pecado, já se batizou nas águas, se arrependeu, deixou a amante, deixou o amante. Ela não se assenta mais à roda dos escarnecedores, Salmos capítulo 1, não é isso? E nem busca mais conselho com quem? Com os ímpios. O conselho, ela busca conselho com quem hoje? Com Deus. Hoje, Deus é o tutor dela. Deus. Você já leu os Salmos 23? Hein? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará nem isso. Aí ele diz, guia-me. Olha aí, o que ele diz? Guia-me. Pastor Luciano, vem aqui por gentileza. Por exemplo, eu sou o guia dele, eu sou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o guia. O Espírito Santo é o guia. Então, aonde eu for, ele vai, porque eu estou o quê? Então, vamos embora. Tá aí. Eu vou para cá, para a esquerda, eu ando para cá, eu volto para cá. Olha aí. Eu estou o quê? Eu faço assim, ó. Aonde eu vou, ele o quê? É o guia. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela fica assim, à deriva, sem direção. Quem guiou Abraão até o Monte Moriá? Fala. Quem foi que guiou Abraão até o Monte Moriá? Foi o diabo? Foi o diabo? Quem guiou Abraão até a terra que Deus mandou ele ir? Foi quem? Foi o diabo? Quem guiou ele? Exatamente. Quando você tem ele na sua vida, ele te guia. Quando você não tem, é como se você ficasse sem a visão espiritual. Por isso que a pessoa pensa assim. Aí o diabo fala para ela assim, tem jeito não. Sabe aquela voz lá no passado que dizia assim, fulano, para você tudo é mais difícil. Até na igreja, para você tudo é o quê? Tudo é mais difícil. Tem gente que fala assim, para a Universal tudo é mais difícil, para a gente tudo é mais difícil. Para nós tudo é mais isso, para nós tudo é mais isso. Quer dizer, o tudo mais quer ocupar o lugar de quem? Da promessa.
Você tem que vigiar o que você fala, os pensamentos que vêm. Porque o vazio, que é o diabo, ele quer ocupar o lugar de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua família, no seu trabalho. Na Catedral da Asa Sul, EQS 212-213, em frente à estação de metrô 112 Sul.